Nos visitam, não pela primeira vez, mas temos certamente alguns visitantes. E hoje é um culto de ceia e, em virtude do fato de que boa parte do mundo cristão celebra nesse dia a Páscoa, eu gostaria de tecer algumas considerações no sentido de sempre relembrarmos, se é que posso falar no verdadeiro sentido da Páscoa. Eu acho que a maioria das pessoas tem o entendimento certo da importância dessa data, importância essa que está muito além das liturgias, né? Das práticas e até mesmo dos costumes e tradições que foram agregados à celebração da Páscoa, dependendo da denominação ou do ramo do segmento cristão. Existem algumas coisas, mas nós não queremos, evidentemente, entrar nessa seara e nesse mérito, mas nos atermos, basicamente, ao fato de que acho eu que a grande maioria das pessoas realmente tem um entendimento adequado sobre a Páscoa, que tem como objetivo sinalizar, né, o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Não podemos nos esquecer jamais, via de regra, no domingo fala-se muito sobre a ressurreição, que é o dia da ressurreição, mas quando se fala em plano eterno de Deus, que está incluído também a ressurreição de seu Filho, não podemos jamais nos esquecer da morte, né, que antecedeu, evidentemente, e é através da morte que Deus consuma o seu plano redentivo sobre aqueles que creem no seu Filho. Portanto, quero dizer que acredito que a maioria das pessoas tem esse entendimento sobre o real significado. Falo isso porque, para muitas pessoas, especialmente pessoas que não têm uma ligação com a questão, se é que eu posso usar esse termo, com a questão da religiosidade, eu falo isso das pessoas de uma maneira geral. Então, muitas pessoas veem essa época como um período de descanso, um período de passeio. Muitas pessoas estão passeando, né? E para outras pessoas, aquele compromisso, né, com os filhos pequenos, especialmente, de estar lhes dando uma cesta pintada com ovos e com coelhos, essas coisas. Mas eu acredito realmente que boa parte das pessoas tem esse entendimento sobre o real significado, o que a Páscoa deve nos sinalizar com relação à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu entendo que boa parte dessas pessoas que têm esse entendimento do que representa a Páscoa, não são todas as pessoas que percebem que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, elas têm uma relação direta com essas mesmas pessoas. Para você entender, alguém poderia dizer, bom, eu conheço, eu sei o que é a Páscoa, o que representa, mas o que ela tem a ver comigo? E eu quero dizer para você que talvez você ache que não, mas se existe uma realidade, a realidade é esta, que muitas pessoas, elas não propriamente por sua própria vontade, mas entendo até por uma questão espiritual, elas se desvinculam pessoalmente desses fatos que são exaltados, que são proclamados, especialmente na celebração nesta época do ano. E a pergunta, portanto, que se faz para você que tem essa compreensão e para que você que sabe, eu peço que você tenha um pouco de paciência, mas muitas pessoas não têm essa compreensão, muito embora celebram a Páscoa.
muito embora muitas vezes até algumas pessoas fazem uso das tradições como abstinência de alimentos, mas muitas vezes estão desvinculadas do fato de que a morte e a ressurreição têm tudo a ver com a vida delas. E se nós fôssemos fazer uma enquete, se nós fôssemos perguntar para as pessoas nas ruas, nós poderíamos dizer: você sabe o que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo tem? Qual a relação que isso tem com a sua vida? Alguém talvez pudesse dizer: bom, eu não tenho nada a ver com isso, eu celebro, a minha família respeita essa data, mas eu particularmente não sei o que isso diz respeito a mim, né? E o máximo que ele vai fazer, ou ela vai fazer, é dizer que isso diz respeito àquele fato histórico, né, acontecido, segundo o calendário judaico, lá no 14º dia do mês de Nissan, que é o primeiro ano dos judeus, né? A cristandade romana adota um sistema de determinação de datas que varia de 23 de março a 25 de abril, varia conforme o ano, e aí é uma coisa bem complexa, mas nós sabemos que esse fato se deu historicamente numa data específica, né? E os judeus, eles infelizmente, por não saberem que aquilo lá atrás era uma sombra do que viria a acontecer através do sacrifício de Jesus Cristo, os judeus até hoje comemoram no 14º dia, impreterivelmente, todos os anos, no mês de Nissan, né? Mas, se você fosse perguntar para uma pessoa que até se diz cristã, e você perguntar: mas qual é a relação que isso tem com você? E talvez você fosse pegar a pessoa, né, pela perna, e a pessoa não fosse saber responder. Então, eu costumo dizer que essa ocasião, assim como o Natal, mas especialmente a Páscoa, é uma época em que nós, que temos um pouquinho mais de conhecimento e a consciência do que isso representou e representa para nós, de nós usarmos essa data para esclarecer até pessoas que muitas vezes não têm a verdadeira compreensão. E a pergunta seria: por que Cristo morreu? Se você perguntar por que Cristo morreu, certamente muitas pessoas no mundo dirão: Cristo morreu porque ele foi mal compreendido. Cristo morreu porque ele não foi aceito pelos seus, pelos judeus. Cristo morreu porque uma classe religiosa teve inveja dele pelas coisas que ele falou. Jesus, como um líder religioso, pode alguém dizer, ele também foi, como tantos outros, perseguido, e ele foi martirizado. Então, eles não veem a morte de Jesus Cristo como uma morte vicária, como uma morte expiatória. Eles não têm essa consciência, e muitas pessoas não têm essa consciência. Por isso que digo que a Páscoa é uma oportunidade para nós esclarecermos. Pregar o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, é ensinar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Jesus Cristo foi sepultado e Jesus Cristo ressuscitou. O Evangelho é isso, ou em grande parte é isso, que traz consigo as suas consequências, né? Mas por que Cristo morreu? Não sei, eu acho porque as pessoas, eu já evangelizando, eu já ouvi isso de pessoas, né? Jesus Cristo, você sabe, a pessoa me dizendo: você sabe, pastor, Jesus Cristo foi mais um que não foi entendido, foi perseguido, por isso ele morreu, coitado, né? Quantas pessoas lamentam a morte, quando a morte deveria ser celebrada, e é o que fazemos quando fazemos a ceia do Senhor, né? E ele diz: toda vez que vocês fizerem comer do pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor. Isso não é uma notícia ruim, isso é uma notícia de salvação, né? Cristo morreu em primeiro lugar para nos salvar. Cristo morreu por causa dos nossos pecados.
E alguém vai dizer, por causa dos meus pecados, certamente você vai, de repente, se deparar com esse tipo de dúvida. Mas por quê? Por que o meu pecado? Por que ele morreu por causa do meu pecado? E abre-se aí a oportunidade de você esclarecer que ele, como sendo Deus, ou Deus Filho, ele se fez homem, assumiu a forma de servo, e ele veio a este mundo com um único propósito. Muito embora ele veio e ele ensinou as pessoas, muito embora ele curou as pessoas, mas ele veio para morrer. Jesus veio para morrer. A sua morte não foi uma coisa que interrompeu uma trajetória dele, um plano que ele tinha de ficar nesse mundo muitos anos. Não. Jesus, o propósito da encarnação desse Deus, o propósito, o alvo, o único objetivo foi a sua morte. Cristo não morreu acidentalmente. Cristo morreu para te dar vida e vida com abundância. Esta é a verdade. E muitas pessoas não sabem que Cristo veio para me salvar dos meus pecados. Nada que eu possa fazer, absolutamente nada, por melhor que eu seja, por mais boas obras que eu faça, por mais que eu seja uma pessoa dedicada, nada do que eu possa fazer irá me livrar da condição de condenado por causa dos pecados. Então Jesus Cristo, ele vem para me livrar dessa condenação. Jesus, ele vem a este mundo para que com a sua morte ele nos liberte e nos livre dessa condenação que pesa sobre nós. Jesus veio para morrer por causa dos nossos pecados. E tornam a dizer, mas eu sou uma pessoa boa, você pode dizer, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, aquilo. Não importa. Existe essa condenação sobre mim e sobre você, na nossa condição natural. Por isso, o plano eterno de Deus é enviar o seu único Filho para que ele seja morto, o seu sangue seja derramado, e esse sangue cubra os meus pecados, e desta maneira eu possa alcançar a condição de salvação. Por isso, a grande ofensa contra Deus é quando alguém rejeita esse sacrifício e acha que por sua própria conta ele tem condição de se salvar. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, que nós não somos salvos por causa de obra, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, fé naquilo que ele fez na cruz. Quando ele morre na cruz, ele se entrega por mim, ele assume sobre ele os meus pecados, ele assume sobre ele os teus pecados, e como os nossos pecados são lançados sobre ele, não existe mais culpa em nós, e desta maneira nós nos tornamos justificados. Jesus morreu por minha culpa e por tua culpa. Isso tem que pesar no nosso coração. Jesus não foi alguém infeliz, alguém que não teve sorte na sua carreira, alguém que simplesmente teve lá um problema de percurso na sua história e morreu. Jesus veio para morrer. E isso nós temos que saber. Você talvez não saiba. Talvez nunca ninguém disse isso para você. Porque muitas vezes também existe o mundo espiritual. Às vezes nós temos dificuldade de pregar o Evangelho. Eu digo, sempre. Por quê? Porque muitas vezes pregar o Evangelho para alguém é dizer para outro, Jesus te ama. E ele fica nisso, Jesus te ama. Deus tem um plano na tua vida, não é assim que muitas vezes se faz? Olha, eu tenho falado de Deus para aquela pessoa, Deus te ama, Jesus te ama. A Páscoa nos proporciona a oportunidade de nós pregarmos o genuíno Evangelho. A Páscoa fala de morte, da morte de Cristo, e Cristo morreu para nos dar vida, e vida com abundância. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Isso é o que Jesus faz.
Jesus, ele vem para servir com a sua vida. Quando, num contexto, ele estava ensinando os discípulos sobre o fato e a necessidade de nós temos que ser humildes. E que se nós queremos ser grande nesse mundo, na verdade nós temos que servir. Nós temos que ser servos. E se nós queremos ser o maior, então nós devemos ser servos de todos. E ele dá o seu exemplo. E ele diz, pois o Filho do Homem, a respeito de si mesmo falando, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir com a sua vida e através dela dar o resgate de muitos. Jesus veio resgatar a sua vida e a minha vida através da sua morte. Jesus Cristo na cruz, sobre ele é lançado o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa iniquidade. E alguém diz assim, e eu já ouvi isso de pessoas próximas a mim, mas que coisa estranha, né? Alguém assumir a culpa de muitos sobre si. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Entregou aonde? Na cruz. Para que todo aquele que nele, em Cristo, crer, na sua obra salvífica, no seu sacrifício, no seu poder para me salvar, poder que eu não tenho, esse será salvo e não vai perecer. Esta é o grande dito de Deus, da palavra de Deus. Muitas vezes alguém diz, esse Deus é um Deus mau. Um Deus que prepara e cria o inferno não é um Deus bom. Há poucos dias atrás, não faz uma semana, eu vi de alguém muito próximo a mim. Eu não creio no inferno, alguém disse. Eu disse, por quê? Porque eu não creio num Deus que lança as pessoas no inferno. E eu digo assim, olha, esse Deus é tão bom que entregou o seu único filho para que você não fosse para o inferno. E ele propõe, em seu propósito eterno, fazer com que o seu pecado seja lançado sobre o seu filho, e o pecado em seu filho seja punido, e você justificado. Mas você precisa crer nisso, e você precisa aceitar isso. E muitas pessoas dizem, eu não preciso, eu não tenho pecado, eu sou bom, e eu, pela minha própria condição, eu me salvo. Essa é a primeira parte que não podemos jamais esquecer do plano eterno de Deus, que se cumpre exatamente na morte do seu Filho. Mas a Páscoa, ela não sinaliza tão somente a morte de Jesus Cristo. A Páscoa sinaliza o fato de que a morte não foi suficiente e poderosa para retê-lo no seu túmulo. Você pode visitar o túmulo de muitos líderes religiosos. E em cada um desses túmulos que você for, dos maiores líderes das correntes religiosas que você possa imaginar, lá vai estar o túmulo, e se abrir, lá vão estar os ossos. O túmulo de Jesus Cristo está vazio, porque nenhum líder teve o poder de ressuscitar. Jesus Cristo foi o único que ressuscitou. A morte não poderia deter o seu corpo. Sabe por que a morte não pôde deter Jesus Cristo em sua sepultura? Ele já, com antecedência, ele adverte. Os discípulos talvez não entenderam muito bem o recado dele, mas ele diz lá no Evangelho de João, lá no capítulo 10, ele disse, olha, ninguém tira a minha vida. E alguém diria, puxa, Jesus mentiu, porque tiraram a vida dele. Ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Pelo contrário, espontaneamente eu a dou. E eu tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. Jesus Cristo, ele tem poder para entregar a sua vida.
A vida de Cristo não foi tomada, como foi tomada a morte ou a vida de muitos mártires cristãos, como muitos líderes que foram presos. Jesus Cristo foi preso, Jesus Cristo ele se entregou. Quando Pedro ele pega uma espada e corta a ponta da orelha de um empregado do sumo sacerdote, e ele corta a orelha, e Jesus disse para Pedro: guarda a espada. Você acha que se eu quisesse, eu não pediria ao meu Pai, e ele mandaria agora miríades de anjos, milhares de anjos? Então Jesus se entrega deliberadamente. Ele tem essa capacidade de entregar a vida e de tomar a vida. Quando Jesus se apresenta numa visão já como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, glorificado, a um dos seus apóstolos em sua velhice, o apóstolo João, ali mais ou menos pelo ano 90, 95 depois de Cristo, quando João estava exilado na ilha de Patmos, onde se revela ou se manifesta a revelação, que significa Apocalipse, o Apocalipse significa revelação. E João passa a ter algumas visões, e numa das visões, ele percebe algo maravilhoso. E o próprio Senhor, de uma maneira glorificada, se apresenta a Cristo, se apresenta a João. E o texto é de Apocalipse 1, versículo de número 12, quando João está tendo aquelas visões, no início de toda a sua experiência, daquela experiência maravilhosa, e ele ouve uma voz que dizia: olha o que você vê, você escreve em livro e manda às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E diz a Bíblia que ele se voltou para ver quem estava falando com ele, porque ele ouvia a sua voz. E eu voltei-me, diz o versículo 12 do capítulo 1 de Apocalipse, eu voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros eu vi um ser semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido na altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto, diz João. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita e me disse, aí agora as palavras do Senhor: não temas, eu sou o primeiro e sou o último, eu sou o alfa e o ômega. Aquele que vive, estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo é aquele que ressuscita para assumir toda a autoridade que lhe foi dada pelo Pai. Quando Jesus Cristo, já ressurreto, ele envia a igreja para evangelizar as nações, o mundo, ele diz: eis que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, ele ressuscita para assumir essa posição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo ressuscita para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus Cristo, ele ressuscita para reinar. E hoje, por mais que o mundo esteja atravessando um momento difícil, eu quero dizer para você que Jesus Cristo reina. Ele morreu para nos salvar, mas ele ressuscitou para reinar.
e Ele tem o governo de todas as coisas. Imagine ele, ou você, que Ele tem o controle e as chaves do próprio inferno, que muitas pessoas não acreditam que existe. Mas Ele existe. E você não precisa ir para o inferno. Você precisa se lembrar que você não tem condição de se salvar por si mesmo. Que Ele morreu naquele dia fatídico, por tua causa e por minha causa. Por causa do teu pecado e por causa do meu pecado. E quando eu digo para Ele, Senhor, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito que tu leves sobre ti os meus pecados, a Bíblia diz que a partir desse momento já nenhuma condenação mais há sobre mim. É assim que diz Romanos, capítulo de número 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele ressuscita para reinar, mas a ressurreição de Jesus Cristo, a parte do fato de que Ele ressuscita para reinar e governar todo o universo, também é uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem de esperança. Por isso que nós sempre cantamos, nesta época do ano, são as canções que a gente mais ouve na internet e no WhatsApp. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Não é essa mensagem? É uma mensagem de esperança. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, no capítulo 1, diz, e no versículo 3, que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, Ele a sua ressurreição é a mensagem do Pai para nós. Por quê? De esperança, por quê? A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o primogênito dos mortos. Né? Por isso é importante a gente conhecer um pouquinho de Bíblia. Né? Por que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos? Jesus Cristo, Ele inaugura um caminho, o caminho da ressurreição. Nós cristãos, nós não cremos, porque a Bíblia diz que não é para crer, a Bíblia fala o contrário. Nós não cremos em reencarnação. Nós cremos em ressurreição. Ao homem é dado o direito de viver uma vez. Depois disso, virá o juízo. Então, nós vivemos uma vez. E nós temos a oportunidade de aceitá-lo como nosso Salvador uma única vez, numa única vida. Jesus Cristo, Ele inaugura este caminho da ressurreição. Ou seja, quando se diz que Ele é o primogênito dos mortos, Ele morreu como nós um dia veremos de morrer, mas, portanto, assim como Ele ressuscitou, nós também haveremos de ressurgir dos mortos. A última palavra para nós não é sepultura. A última palavra para nós não é a morte, a última palavra para nós é a vida, e a vida com Cristo. E Ele inaugura este caminho através dessa ressurreição. É a palavra do Pai para nós, filhos. Aqui está a primícia da ressurreição, o meu próprio filho. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Dormem aqui é os que estão mortos. Primícia é o começo. É aquele princípio. Então, Jesus, Ele é o modelo. Jesus é o exemplo. Assim como Jesus Cristo venceu a morte, pelo poder de Deus, nós haveremos de vencer a morte. Assim como Ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar. Assim como Ele entrou na glória de Deus Pai, pela graça de Deus, nós haveremos de entrar na glória de Deus Pai. Nós não seremos almas, nós teremos um corpo glorificado. Assim como Ele recebeu um corpo glorificado na sua ressurreição, nós haveremos de receber um corpo glorificado para a glória de Deus. Por isso, a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança, é o fundamento daquilo que nós aguardamos. Nós podemos olhar para a morte de Jesus Cristo como o preço da nossa salvação, e nós podemos olhar para a ressurreição de Jesus Cristo como o destino da nossa vida. A Bíblia diz em Tessalonicenses que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos
serão transformados e arrebatados. E diz a Bíblia finalmente, e para sempre estaremos com o Senhor para todos os séculos. Para sempre estaremos com o Senhor. Essa imagem que Jesus apresenta para João, ela é fundamental. Ela diz, meu servo, eu morri, não me mataram. Estive morto, mas agora eu estou vivo. Não fizeram um trabalho lá na medicina de fazer uma ressurreição, como hoje alguns médicos já conseguem fazer. Não, eu tenho o poder de tomar a vida de volta. Eu ressurgi. E eu ressurgi para governar. Ele é o Rei dos Reis. Os reis confabulam, os reis fazem as suas tramas, o rei estabelece os seus projetos, mas ele, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que venceu. E venceu para abrir o livro da história da humanidade. João, quando está no Apocalipse, foi-lhe mostrado o livro. E ninguém tinha poder para abrir o livro. Não foi achado ninguém digno no céu. E um ancião disse para João, calma, ali está o Cordeiro de Deus, que morreu, entregou a sua vida, e com o seu sangue comprou para Deus todos que provêm de povos, língua e nação, e os fez reino e sacerdote. Ele é digno de abrir o livro. Jesus Cristo hoje, ele reina, amado. Ele reina sobre a sua vida, ele reina sobre a minha vida. Ele reina sobre o Brasil, ele reina sobre o mundo. E um dia ele há de voltar, ele há de nos buscar e nos levar para sempre a estar com ele. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Essa é a mensagem que o mundo precisa conhecer. O microfone até foi arrebatado. Olha só, chegou a levar um tombo ali. Amém, meus amados? Feche os teus olhos. Nosso querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, numa data tão peculiar e muitas vezes até tão polemizada pela forma como é celebrada e na data em que é celebrada, mas o que mais nos vale, Senhor, e o que mais nos importa é retirarmos nesse momento a sua mensagem. Na verdade, deveríamos, ó Deus, nos lembrar disso todos os dias, mas especialmente nesta data, Pai, em que o mundo celebra. Seria de bom tamanho para nós, teus filhos, falarmos para as pessoas da importância da morte e da ressurreição do Senhor. Possivelmente, Senhor, nesta noite, se não temos pessoas assim, nesta condição, que ainda não tenham essa compreensão, mas seguramente, Pai, teremos pessoas que ainda ouvirão essa mensagem. E eu te peço, Deus, que mais uma vez, assim, o teu evangelho seja pregado. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa busca, esse é o nosso alvo. Que aqueles, ó Deus, que muitas vezes vivem de uma maneira religiosa, muitas vezes até comemoram datas festivas, Pai, datas religiosas, seguindo liturgias e tradições, Pai, que os seus olhos sejam abertos, que possam compreender, que possam receber em seus corações a tua verdade, Senhor, que liberta. Eu sei, Senhor, que existem muitas ovelhas ainda, que não são, Senhor, daquele aprisco inicial conforme tu falasse, mas muitos que ainda virão a ti através do teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço que essa palavra possa ser plantada em corações. Te agradeço, ó Deus, pela tua igreja, que em grande parte tem conhecimento disso, mas sabe da necessidade e da importância de estendermos, ó Deus, esta palavra a outras pessoas, como um dia também foi estendida a nós. Te agradecemos, Senhor, pela morte que o Senhor
pela vida, pela tua vida que tu entregaste na cruz. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela morte expiatória. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue vertido no Calvário, que nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve, Senhor. Pai, porque através da ressurreição de Jesus Cristo temos a mensagem de esperança. E certamente um dia haveremos de estar para todo sempre diante de Ti e te veremos como Tu és.